O homem de mente lúcida é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha de frente à vida, e se convence de que tudo nela é problemático, e se sente perdido. Com isso, é a pura verdade, a saber que viver é sentir-se perdido. Quem o aceita já começou a encontrar-se, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está no firme. Ortega y Gasset. O grande perigo que o ser humano corre na vida é pensar como se vive e não viver como se pensa. Quem não vive ou conhece a si mesmo acaba vivendo uma vida fingida, projetando seus problemas e defeitos nos outros, enfim, vivendo no mundo irreal. São essas as ideias das quais cada um de nós precisa se libertar para descobrir a autêntica realidade, que com certeza vai ser dura, mas é muito melhor uma verdade dolorida que uma mentira confortadora. Ortega y Gasset foi a figura intelectual com maior notoriedade na cultura espanhola do século XX. Ele nasceu em 1883 em Madrid, no seio de uma família burguesa liberal. Cursou filosofia e teve formação complementar nas universidades alemãs, que tinham grande ênfase nos postulados de Kant em face do idealismo de Hegel. Ele também era um estudante de Russell, pai do movimento fenomenológico. Sua vocação pedagógica foi notável porque ele estava ciente do atraso cultural da Espanha em comparação com a Europa. Entendeu bem a vocação de resgate à cultura e se tornou um farol para a sua geração. Ortega caracterizou-se em uma escrita com um estilo claro e acessível. Ele mesmo disse que a clareza é a cortesia do filósofo, um pouco que nós aqui do Superleitura procuramos fazer também com os ensinamentos dos filósofos. Ele fundou a revista O Ocidente, uma referência cultural da época. Em sua primeira obra, Meditações sobre o Dom Quixote, ele escreve: "Eu sou eu e minha circunstância, e, se não salvo a ela, não me salvo a mim." Famosa lição que falaremos com outras 5 lições. Você está no Superleituras, eu sou o Paulo Rafael. E se prepare, porque este vídeo vai abalar suas estruturas. Aviso aqueles que têm muita sensibilidade parar agora e assistir em outro momento. A filosofia é um estilo de vida, mas não uma vida qualquer, uma vida autêntica que exige esforço. Se é isso que você deseja, vá depois no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para conhecer o método do caos ao cosmos. Ele já ajudou milhares de alunos nossos a iniciar uma jornada de excelência. Ortega é muito crítico do relativismo. Era um homem comprometido que se importava com as questões sociais e políticas de seu tempo. No livro A Rebelião das Massas, adverte sobre o papel decisivo do homem das massas, aquele homem que se deixa guiar pelo rebanho e acaba atrapalhando os outros de serem excelentes. Vamos às lições. Primeira lição: o culto do corpo é eternamente sintoma de inspiração pueril, porque só é belo e ágil na mocidade, enquanto o culto do espírito indica a vontade de envelhecimento, porque só chega à plenitude quando o corpo entrou em decadência. O triunfo do esporte significa a vitória dos valores da juventude sobre os valores da senectude. Ainda na minha geração, gozavam de grande prestígio os modos da velhice. O rapaz almejava deixar de ser rapaz o mais depressa possível e preferia imitar o andar fatigado do homem caduco. Hoje, os meninos e as meninas se esforçam em prolongar sua infância e os moços em reter e sublinhar sua juventude. Não há dúvida, a Europa entra numa etapa de puerilidade. Ortega y Gasset, a desumanização da arte. Cultuar o corpo é diferente de cuidar da saúde e fazer exercícios. O culto ao corpo é o culto da juventude, e o jovem tem como maior obrigação tornar-se o adulto o mais rápido possível. Muitos adultos, e até idosos, querem viver como adolescentes, e a sabedoria que deveria ser a qualidade almejada por todos e encontrada nos mais velhos, está cada vez mais escassa. Isso é sinal de grave desordem na sociedade. Crescer e envelhecer é bom, mas talvez isso nos lembre da morte, o medo da dor, ou de prestar contas do que fiz com a vida, e encarar o inevitável fracasso de ter trocado o tamanho de manequim, mas não aumentado o tamanho do caráter. Segunda lição: essas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos.
O resto é retórica, postura, farsa íntima. Aquele que não se sente verdadeiramente perdido, perde-se inexoravelmente, quer dizer, jamais se encontra. Nunca encara a própria realidade. O mundo está cheio de palavras vazias e discursos que não ressoam em vidas concretas. A hipocrisia, a incoerência é sinal de que as pessoas não têm uma vida refletida, como disse Sócrates. Palavras, lições de moral, exigências vão muito bem para a vida dos outros, mas para si próprios, todas as desculpas são válidas. Muitas ideias que hoje aparecem por aí são simulações teatrais completamente fora da realidade. Por isso, o filósofo Ortega y Gasset diz que as ideias verdadeiras são as ideias dos náufragos. Ou seja, quando você está naufragando entre a vida e a morte, as ideias que lhe aparecem naquele momento são aquelas que verdadeiramente importam. É preciso fazer essa experiência de naufragar, sentir-se perdido e sem sentido em algum momento da vida para, a partir disso, viver o que se pensa e não ficar a vida inteira pensando como se deveria viver. Terceira lição. Diante de uma só pessoa podemos saber se é massa ou não. A massa é todo aquele que não se valoriza a si mesmo, no bem ou no mal, por razões especiais, mas que se sente como todo mundo e, entretanto, não se angustia, sente-se à vontade ao sentir-se idêntico aos demais. Ortega y Gasset, A Rebelião das Massas. O homem das massas, o que poderíamos também chamar de efeito manada, aquele que se contenta com qualquer coisa, o famoso nem fede nem cheira. A indiferença e a apatia é o estado das almas que já morreram, mas não foram ainda enterradas, mortos-vivos. Quem dera muitos se angustiassem e começassem a se perguntar o sentido das próprias vidas. O problema é ficar na mediocridade. Por isso nós, os Superleituras, procuramos colocar a filosofia na prática. A filosofia real é aquela que procura conduzir cada pessoa para o mundo, muitas vezes desconhecido, do próprio eu. Quem não se descobre através da meditação e do silêncio é uma pessoa da massa, é idêntica aos demais, não é autêntica. Por isso, nós propomos na Escola dos Pensadores um método para cada um sair desse estado de coma espiritual. Basta ir no link da descrição ou no primeiro comentário. Quarta lição. Eu sou eu e minha circunstância. E se não salvo a ela, não me salvo a mim. Frase simples, mas de conteúdo pesado. Não existe um eu abstrato isolado do mundo. Esse mundo que me rodeia forma uma parte do que sou e, a outra parte, forma o meu eu enquanto ser subjetivo. Isso significa que devo amar a minha própria existência e realidade circundante. Eis a tarefa que é dada para cada um de nós de forma individual e intransferível: aceitar o peso de sermos nós mesmos nas nossas circunstâncias. Se não bastasse sermos nós mesmos, devemos aceitar-nos nas nossas circunstâncias, ou seja, aceitar a nossa história com alegrias e tristezas, traumas e conquistas, principalmente aceitar a nossa realidade familiar. Dentro de tudo isso, temos uma tarefa: a de realizar a nossa própria vocação a partir do que se é em si mesmo. Aí mora o grande risco. Podemos falhar, e esse é o grande desafio da vida. Eu e você podemos ser frustrados. Aí nasce o medo de tentar. Não tentando, podemos criar uma desculpa, culpando os outros pelo nosso fracasso. Mas, se eu não me salvo, nesse sentido, ninguém me salva. Agora, uma frase bônus de Sêneca. Faz um esforço de memória. Quando tiveste uma resolução seguida, quão poucas vezes um dia qualquer decorreu como planejaras? Quando empregaste teu tempo contigo mesmo? Quando mantiveste a aparência imperturbável e o ânimo intépito? Quantas obras fizeste para ti próprio? Quantos não terão esbanjado tua vida sem que percebesses o que estavas perdendo? O quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, e quão pouco não te restou do que era teu? Compreendes que morres prematuramente? Seus dias, semanas, meses e anos estão saindo conforme a sua programação? Peraí, você faz alguma programação? Se faz,
Você conseguiu seguir? Ou a procrastinação, a vontade fraca te rouba o tempo? Ao invés de se dedicar ao que interessa, fica horas nas redes sociais e depois sente todo o peso e uma sensação de fracassado. Eu também carreguei esse problema por anos. Depois que segui o método da filosofia na prática, consegui conquistar graduação, pós-graduação. Hoje, além de dar aulas na universidade, faço esses vídeos de super leituras, tenho um filho pequeno que procuro dedicar o máximo de tempo. Quer tirar do papel seus propósitos, como diz Ortega y Gasset, salvar a si mesmo? O primeiro passo é criar ordem no caos da sua vida. Não se começa a casa pelo telhado. A ordem é o princípio do sucesso. Se você quer deixar de ser um sujeito das massas e tornar-se cada vez mais quem você é e fazer o que você nasceu para ser, clique aqui para pegar uma lembrança nossa e vá no link da descrição ou no primeiro comentário. Chega de ser atropelado pela vida, tome ela nas mãos e siga a sua rota. Não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você mais gostou, nos siga no Instagram. Um grande abraço.